Muito bem, estamos ao vivo. Boa noite, verdadeiros conectados, boa noite a todos. Eu sou a Raquel Rodrigues, idealizadora do canal Conexões Verdadeiras, essa fanpage ou Instagram onde vocês estão conectados. E hoje a gente vai bater um papo super legal sobre oportunidades de networking que realmente acontecem quando você vai para eventos, conhece as pessoas e negociação para que os negócios realmente aconteçam. Eu sempre digo que networking não necessariamente é para você fechar negócios, mas em virtude de todo o cenário, ajuda bastante, vai ser muito importante. Então hoje eu trouxe aqui o Juliano. Olá! Dê boa noite, Juliano. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Maravilhoso. E o Juliano vai falar sobre toda essa questão de negociação, tá? Então, qual que é a ideia? A gente fazer uma prévia do que vai acontecer na semana que vem, no dia 30 de maio, no 14º Happy Hour e Papo de Networking. Gente, 14º, 1 ano e 2 meses, mais até, de evento. E eu quero começar dizendo que eu fiquei muito feliz que hoje à tarde, antes de vir pra cá, eu recebi um feedback, recebi um depoimento muito legal de uma pessoa que eu ainda não vou dizer quem é, porque ela ficou de gravar aí um depoimento e tal, então vamos aguardar. Mas ela me disse que ela participou do evento de novembro, no Happy Hour, em que o José Aquino falou sobre relacionamento, sobre a importância de relacionamentos nos processos Legal. de venda. Foi bem legal. E hoje, agora em maio, ela fechou um negócio com uma pessoa que ela conheceu lá. Então é muito legal, eu até falei assim, nossa, que bom, né? Obrigada, agradeci, porque mostra que o trabalho tem consistência e a ideia é que os happy hours, eles façam os relacionamentos acontecerem a partir de um momento descontraído. Verdade. O próprio Juliano já participou de 2 eventos, Participei né? de 2, foram ótimos eventos, Aqui. recomendo a todos. E foi muito legal, porque aí a gente conversando e se conhecendo, surgiu a oportunidade, olha só, a oportunidade de networking dele tá aqui hoje e na semana que vem para falar de negociação, que é uma coisa que ele manja, eu não manjo nada e eu vou aprender muito. E aí, pra gente começar esse papo, justamente pegando gancho nessa história da pessoa que fechou o negócio, né, de novembro até aqui, quer dizer, ó, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, 6 meses depois, o que mostra a importância do relacionamento. Uhum. Mas será que a gente, trabalhando algumas questões de negociação, Juliano, tem uma maneira da gente encurtar esse prazo para concluir algumas oportunidades? Existe sim, Raquel, mas aí veja, o mais importante existe um certo, que eu falo, timing para um fechamento, para a conclusão de algum negócio. O mais importante foque no objetivo da sua negociação. Estabeleça objetivo na sua negociação. Veja, foi desde novembro que foi fechado, agora em maio, né? Isso. Em maio. Muita gente pode parecer, nossa, é um prazo longo. Dependendo do que você está negociando, sim, mas muitas vezes não. Porque dentro de um processo de negociação, há uma coisa super importante e que dentro do network é o que nós temos que desenvolver e construir, que é o vínculo com a outra pessoa, vínculo com o seu cliente, vínculo com o seu lead. Isso é importante. E existem algumas pessoas que elas têm uma certa, elas não se abrem tanto para alguma negociação ou para algum vínculo. Então isso é trabalho de quem está negociando, de quem está indo atrás do seu objetivo de estabelecer um vínculo. Existem técnicas para isso. Tá? Nas minhas palestras eu sempre cito isso, existem técnicas para isso, mas existe sim a possibilidade de nós encurtarmos um pouquinho esse timing, justamente porque sempre em uma negociação existem as objeções, que nós damos o nome. Objeções são sinais reais de compra. Quando eu falo de compras, sinais que a pessoa com quem você está negociando tem sim interesse em fechar negócio. Pode ser que não naquele exato momento, mas você tem que sentir quais são esses sinais das objeções e justamente trabalhar em cima delas. Novamente, existem algumas técnicas para isso. Nesse bate-papo nós vamos falar um pouquinho sobre isso, estou dando uma pincelada. Nesse bate-papo ou semana que vem? Não, na terça-feira, senão eu vou, né?
Mas a ideia é que nós temos algumas técnicas envolvidas para vencer as objeções. Entenda que objeção é sinal de compra, é sinal de interesse por parte da outra pessoa. E às vezes esse tempo fica um pouco longo justamente porque a outra pessoa que está tentando negociar, ela não o utilizou de forma mais correta, de forma mais assertiva, algumas técnicas que vão auxiliar para um fechamento mais rápido. Existe sim formas de nós encurtarmos esse tempo, sim, mas existem algumas maneiras em que a gente pode trabalhar isso de forma mais assertiva. Ah, legal. Bom, o pessoal está chegando aqui também na live, a gente está no Insta. Quem quiser mandar perguntas, tá? A gente vai ficar meia horinha aqui, tá? A gente está falando direto do Clube de Negócios na Vila Mariana. Quero super agradecer a Laura e toda a equipe. E Laura, eu vou te pedir um favor, quando estiver dando 7h30, dá um sinal aí pra gente, dá um grito. O Clube de Negócios é um coworking, uma aceleradora aqui na Vila Mariana. A gente está na Rua Aberta 300 e eu vou deixar depois o link direitinho para quem quiser conhecer esse espaço. O Clube de Negócios é apoiador do Happy Hour e vai sortear também uma semana grátis no Happy Hour para vocês conhecerem e usufruírem de toda a estrutura. E eu sempre gosto de falar daqui porque a gente tá no puff, ó. A gente tá no puff com a almofadinha. O controle. Exatamente. Para mostrar para vocês que o Happy Hour é descolado, é descontraído, é informal e a gente quer fazer negócios de uma forma muito mais inteligente, estratégica e divertida. Juliano, eu fiz uma pesquisa lá no evento do Happy Hour no Facebook, te comentei, né? E as pessoas que responderam, a maioria, eu perguntei assim, na hora de negociar, com quem você tem mais dificuldade? Dei algumas opções. A maioria disse que tem dificuldade com cliente, também com fornecedores e colaboradores. Ok. Tá? São públicos diferentes que fazem parte do mesmo jogo. Ok. Mas eu acredito que realmente existe mesmo essa diferença. Qual que é a grande diferença de um para o outro? E é comum as pessoas sentirem dificuldade, né, nessa... É super comum, super comum essa dificuldade em negociar com alguns clientes ou com o seu próprio gestor. Porque veja, diariamente você está o quê? Negociando. Se não é com o seu gestor, é com a sua equipe, é com o seu fornecedor. Existem sim algumas diferenças. Essas diferenças elas têm que ser, obviamente, de certa forma trabalhadas, mas veja, tudo começa com o quê? Com qual a forma que você abriu o vínculo com esse seu fornecedor, com esse seu gestor. Ou seja, você tem relacionamento com essa pessoa, você tem, como que eu posso dizer isso no mundo corporativo? Você tem influência, ou seja, você de certa forma consegue influenciar essa pessoa, você consegue valorizar essa pessoa, você consegue opinar no que ela faz. Tudo isso são formas com que você pode negociar mais fácil, do que o outro lado te dá mais abertura, porque você é uma pessoa que influencia, você é uma pessoa que às vezes pode dar alguma opinião importante, algum feedback ou algo parecido. Isso também eu vou citar no nosso papo lá no dia 30, Raquel. Então... Ele tá guardando tudo, gente. Maravilha. Agora, eu estranhei nessa pesquisa porque eu coloquei outras opções, por exemplo, com a família, negociar com os amigos. Mas com a família que é super difícil. Falam que é fácil? Não. É difícil por quê? Porque a convivência, o vínculo que você já tem com os seus familiares, tudo isso, de certa forma, cria algumas barreiras, né? E pelo tempo de convivência e tudo mais. Ou seja, existem diferentes formas de você negociar tanto com a família quanto a área corporativa, tá? Aí eu posso dar alguns exemplos na parte de sensibilidade, né? Ou seja, com a família você pode ser um pouquinho mais sensível do que no ambiente corporativo. Então, entre outros, tá? Um outro ponto importante é como você se prepara para uma negociação.
Veja, network é super importante, é o início de tudo, por isso que eu estou aqui. E outra coisa, valorizo muito o trabalho da Raquel, baita profissional, indico muito o papo. Mas veja, uma negociação inicia através de um network. Network é uma forma de você estar no meio de gente, estar no meio de pessoas, de influenciadores, de formadores de opinião. E com isso você vai conseguir ter uma rede, isso aí não vou nem falar muito, porque a Raquel é especialista, mas a minha pergunta é, como você se prepara para uma negociação? E outra coisa, quais são as premissas, os pré-requisitos básicos para que você entre em uma negociação? Você tem que estar preparado, você tem que estar preparado para os nãos, para as objeções, que você em toda negociação vai ter objeção. Mas tem um outro ponto importante, veja, eu sempre foco no vínculo, por quê? Se você tem um vínculo já de um certo tempo com algum cliente, com algum fornecedor, tudo se torna mais fácil, não é verdade? Isso porque o vínculo, ou seja, esse networking, essa parte de você ser influenciador, de você ser um formador de opinião, isso te ajuda demais e vai te abrir muitas portas. Você pode ver que alguns profissionais de vendas, alguns gestores, sempre batem as metas, sempre alcançam seus objetivos. Isso está muito claro porque o meio que eles estão inseridos, eles são formadores de opiniões, influenciadores, estão sempre dando boas ideias, estimulando as pessoas, eles estão no meio dessa rede. Ou seja, novamente, network é importante também, é uma premissa para uma boa negociação. É o que aconteceu em novembro e que foi se tornar negócio, um fechamento em maio. Né? Então, novamente, negociação, como você se prepara para ela, mas a essência de tudo é um bom network. Legal. Pessoal, deem boa noite pra gente, mandem coraçõezinhos, a gente Eu vi um like aí voando aí. Ó. Cadê os coraçõezinhos? Se vocês tiverem perguntas também, aproveitem para fazer. Parece interessante participar de um evento que é um happy hour, super descontraído e aprender a negociar? Eu acho que sim. Agora, Juliano, muitas vezes a gente vai em eventos e as pessoas, a gente sempre tem alguém que pergunta assim, quem aqui tá para vender, quem aqui é vendedor? E às vezes as pessoas não se consideram vendedoras. E ao mesmo tempo, talvez elas não se considerem negociadoras. Existe uma barreira interna, então, será que parte do que você vai trabalhar, enfim, ajudar a elucidar, tem a ver com essa questão de você não se... ou dessa preparação para negociação, tem a ver com essa coisa de você não achar que é negociador e que não negocia, sei lá. Ótima pergunta. Mas antes a gente tem que entender o seguinte, todos nós somos negociadores. Veja, todo o tempo você está negociando, seja na sua casa, seja na sua empresa, seja na rua, em qualquer lugar você está negociando. Não estou entrando no mérito se está negociando de forma assertiva ou não. Mas tem aquela pessoa que ela é um pouco mais técnica, tudo bem, mas ela tem que saber negociar, ou na empresa, em casa, que seja. Existe uma grande diferença, há um like voando, existe uma grande diferença entre bom vendedor e um bom negociador. E isso faz parte da minha dinâmica que eu vou fazer no dia 30, mas eu vou falar um pouco sobre... Existe sim. Mas um bom vendedor, se ele é um bom vendedor, ele é um bom negociador, não é verdade? Nem sempre. Eu posso ser um ótimo vendedor, eu trago os números, eu trago o faturamento para a empresa, ou eu sou o dono da minha empresa, eu trago um número, mas de que forma que eu trago esse número? Será que eu faço uma venda e eu entendo que o fechamento desta venda acaba naquele instante? De forma alguma. O fechamento é o início de uma fidelização de clientes. Se você fez uma venda, você fez um fechamento, ok, meus parabéns, venda ótima, concluída, mas e o pós-venda? E o atendimento? Veja, tudo isso é importante para que você tenha um processo de fidelização do seu cliente, para que você tenha pulmão de clientes aí, né? Então, eu não vou abrir mais uma... faz parte da nossa dinâmica, mas eu não concordo que um bom vendedor é um bom negociador. Não concordo.
explico mais no dia 30, tá? Legal, ó, deixa eu ver aqui, ó, o Jefferson Washington, super amigo, valeu, tá comentando aqui, parabéns pela Obrigado. mensagem, dizendo Obrigado. que tá perfeito, maravilha. Obrigado. Obrigada, Jefferson, por participar. Ó, quero ver você lá no dia 30, hein? Eu Vê também. se você participa. Agora, existe, então, negociar também é uma coisa que a gente desenvolve, dá pra gente Sim. ficar melhor e ir melhorando com o tempo, com a prática. Sim, existe um ponto importante, né, que é o que eu sempre cito em minhas palestras. Muita gente confunde aquela pessoa que fala muito bem, extrovertida, que se dá bem com todo mundo. Todo mundo aponta o seguinte, essa pessoa é um vendedor nato. Não vamos cair nesse erro. Tá? Não significa que um bom comunicador, que uma pessoa extrovertida seja um bom negociador, né? Ou seja, um bom vendedor. A gente tem que deixar isso muito, muito claro. Agora, existe sim formas de nós capacitarmos e de nós desenvolvermos habilidades de negociação, de prospecção, de fechamento, que seja, todo o ciclo de venda, você pegar uma pessoa do zero e formar. Existe sim, uma das minhas metas e dos meus objetivos é justamente pegar uma equipe e formar. Ou seja, ir do zero, uma pessoa que não tem noção nenhuma de vendas, de negociação, sentar numa sala, capacitar. Aliás, o mais correto é que toda empresa reserve uma verba, tem um budget para capacitação de vendas, capacitação de líderes, liderança, porque isso é importante. Sei lá, em base de 6 meses, de 4 meses, a cada quarter, não sei. O importante é que as empresas elas tomem consciência que o cliente de 1980, aquele cliente de 1990 não é mais o mesmo de hoje, concorda? Ele pensa muito rápido, ele age muito rápido, ele tem acesso à informação muito rápido. Agora, nada muda, porque o cliente de 1980, ele sabe o que ele quer, mais ou menos, quando a gente chega e mostra o que nós temos para oferecer. E outra, sempre ofereça sugestão, tá? Ofereça, mostre benefícios além das características. Veja, as características do seu produto ou do seu serviço são importantes, sim, as características, mas o benefício, mostrar o benefício para o seu cliente. Por exemplo, simples exemplo, Raquel, por exemplo, você quer comprar um carro com ar-condicionado, muito bem, um carro com ar-condicionado. Aí você vai vender, você é um vendedor de carro. Eu já atendi algumas agências e falo o seguinte: olha, você vai vender um carro com ar-condicionado para uma pessoa que nunca teve um carro com ar. Você vai falar assim: olha, esse carro tem um ar-condicionado maravilhoso, 3 velocidades, controla, é digital. Isso é uma característica ou isso é um benefício? Entenda que isso é uma característica. Qual é o que a gente fala benefício para o seu cliente? O benefício para o seu cliente que deve ser dito em uma negociação você vai chegar ao seu destino seco, você não vai estar suando, você vai chegar confortável. Ou seja, olha a diferença de você vender uma característica e de você vender um benefício. Aí está a ideia que eu vou falar no dia 30, da diferença entre preço e valor. Quanto vale, ou seja, você vai pagar quanto pelo carro? Sei lá, 50 mil? Ok. Quanto vale o carro agora? Vale 50 mil? Não, não vale 50 mil. É justamente isso que eu vou mostrar no dia 30. Venda valor e não preço. Ok? Então, vamos dizer que também como mentora, né, eu vejo que, e também vendo vários assuntos, existe essa questão das gerações, né? Porque no mercado de trabalho hoje, como você falou, o cliente de 1990, mas hoje a gente está lidando com várias gerações ao mesmo tempo. Tem alguma mudança ou alguma prática, característica de acordo com a idade da pessoa, ou isso não faz diferença? Existe sim, faz muita diferença.
Eu atendo clientes que nasceram na década de 40, né? Então são clientes que foram obrigados a ser, ou seja, eles foram inseridos dentro de uma era digital que para eles antigamente era máquina de datilografia, né? Teve fax, né? Teve fax, né? Você não tinha Xerox na época, aquelas máquinas de mimeógrafo, a gente está entregando a idade. Entre outros, eu sou novinho, entre outros. Mas, sim, veja, o approach do profissional de vendas, de um empresário, ele tem que ser muito rápido, ele tem que ficar atento a todas essas características. Um bom negociador, ele tem que falar a linguagem do seu cliente. Não adianta você entrar numa negociação, aí você vai perceber que você tem numa mesa pessoas de muito mais idade. Se você for falar algum termo ou alguma outra palavra, que é o que você sinta que isso crie barreiras e essa pessoa pode ficar envergonhada. Veja, um cliente, ele é cheio de incertezas, ele é cheio de dúvidas. Se há dúvidas, há objeção. Então, se você ainda colocar mais dúvida nele, você está impedindo um fechamento que estava na mão, ele começa a ficar mais longe, mais longe, mais longe. Por quê? Porque você não está falando a linguagem do seu cliente. Então vejam a dica aí, tem diferença na questão de gerações, né, da forma como as pessoas veem. Agora, o mais legal da gente fazer live é que a gente pode fazer perguntas que a gente não vai fazer lá no dia e que as pessoas não estão esperando. Juliano, abre o jogo. Qual foi a negociação mais difícil que você já teve? Foram várias, até porque eu venho de uma área corporativa. Foram várias. Eu sempre atendi clientes grandes, mas a área automotiva para mim é um segmento bem difícil. É um segmento que para cada ano eles não aceitam aumento de nada, nenhum increase, sempre para baixo. Então, veja, justamente nessa negociação em que você sente que você não tem muito mais aonde progredir em termos de aumento ou de repasse de custos, vem a ideia de fortalecer a venda de valor e não a venda de preço. O que você traz para o seu cliente em termos de valor? Eu vou abrir um pouco aqui, hein? Entenda que, né, como eu venho de uma área de exatas, então eu fiz uma simples equação aí. Lembra que eu falei? Vamos vender benefícios e não características, não somente características. Veja, aí não quer dizer que você não tem que vender características, não é isso. Aí você deve citar as características, mas dando ênfase para os benefícios. Nesse mercado tão competitivo, valor é igual, que eu falo, benefícios menos custo. Quer ver? Nós utilizamos o aplicativo Waze. O aplicativo Waze, ele é gratuito, né? Gratuito. Aí eu te pergunto, se o Waze hoje cobrasse de você mensal R$20, você pagaria? Olha, eu acho... é que o serviço é muito bom. O serviço é bom. O serviço é bom. Eu pagaria R$20 de olhos fechados. Por quê? Porque na equação de valor é igual a benefícios menos custo, o benefício que você enxerga é muito maior que o custo. Então essa equação vai gerar valor. Já aconteceu de você comprar algum produto, você, sei lá, você compra algum produto, paga R$100. Aí passa alguns dias e fala assim, nossa, mas eu acho que eu paguei caro R$100. Ou seja, não houve a percepção de valor. Legal. Não houve aquela percepção, você fala, nossa, eu paguei. Agora, num outro extremo, você paga R$100 no produto. Aí você fala assim, nossa, mas ele foi tão barato, ele faz tudo isso para mim. Gerou valor. Gere valor nas suas negociações. E você até indica para as pessoas. Você até indica, e o boca a boca, e um testemunho, que a gente está falando agora, de um testemunho. Veja, testemunho dentro de uma negociação é uma das ferramentas mais valiosas para que você gere valor.
Alguém falando bem do seu produto, do seu serviço. Bom, quando a gente vai então, você deu muitos exemplos de produto, então quando a gente vai para serviços, porque eu tenho bastante gente que participa do Happy Hour, viu gente, para participar do Happy Hour, atua com serviços, Grande maioria. Treinamentos, consultoria, coach, eu mesma, Eu né? mesmo. Você também. Então isso se aplica bastante para o serviço, que às vezes fica difícil a gente... Idem. Principalmente para serviço, Raquel. Veja, se eu presto um bom serviço aí para uma empresa, eu chego para a empresa e falo assim, você pode me dar 2 minutos de um simples vídeo, num depoimento, ou de um e-mail, ou de algum testemunho. Isso vale muito. Quando você manda uma proposta comercial para um cliente, onde você tem indicações, onde você tem outros clientes dando aí testemunho que eles estão satisfeitos com a sua prestação de serviço, isso engrandece. E veja, quando engrandece a questão de preço, o foco principal do preço tende a baixar. Não baixar preço, não estou falando em baixar preço, e eu não sou contra dar desconto não, por favor, não é isso. Mas dentro de uma matriz de concessões, numa negociação, desconto tem que ser o último ponto a ser visto. Então, dentro de uma negociação, prestador de serviço, ou sei lá, venda de produto, o último ponto que você vai lidar é com o preço. É claro que quando você entra, ele já quer saber, o seu cliente já quer saber o preço da sua hora, da sua consultoria. Aí passe para ele o que você tem de bom na sua prestação, o que você tem de bom na sua consultoria, na sua venda de produto, que seja. Você vai ver que no final, quando você for falar o preço, tanto o valor que você passou para ele vai sentir falando, nossa, mas o que você disse para mim no início agora faz sentido o preço. Então existem algumas técnicas assertivas para você tentar minimizar essa coisa, mas o seu preço é alto, a sua hora é alta, mas essa é a minha hora. Muitos vendedores dizem assim, não, mas você quer? Não quer? Tem quem queira. E eu moro em São Paulo. Tem bastante. Mas, gente, não é assim. Não é assim. Se tá fácil pra vocês, pra mim não tá. Pra mim também não, mas... Pra mim tá até legal, mas... Pra mim também não, fácil. mas é justamente isso. Quando você, numa negociação, você deixa de forma explícita o que você tem de valor para oferecer com foco nos benefícios, mas é importante citar que toda prestação de serviço ou todo produto existem os pontos fortes, existem os gaps, os pontos fracos. O que eu sempre falo? Maximizar os pontos fortes, minimize os pontos fracos. Óbvio, você tem que dar ênfase no que você tem de bom. Toda empresa, todo prestador de serviço, toda consultoria tem ponto forte e ponto fraco. Obrigação de todo bom negociador: maximize os pontos fortes, minimize os pontos fracos. Esse negócio legal que você falou assim do benefício, porque qualidade hoje é commodity, né, gente? Se você falar que oferece qualidade... Não, e tem uma outra coisa também que eu coloquei aqui que eu até gosto de citar e que eu vou falar na terça, mas eu vou abrir um pouquinho só. Só um pouquinho. Só um pouco. Muita gente fala assim, não, mas eu tenho um custo-benefício legal. Numa negociação... mais um like. Coraçãozinho a gente gosta. Numa negociação, evite falar custo-benefício. Quer ver uma outra? Não se preocupe com o preço porque a gente tem a melhor oferta. Será? Não, ok. Sei lá, Justifique sua resposta. Aí pode ser que você tenha a melhor oferta, mas você já está aí no início, você já está falando o seguinte, vem comigo que eu vou fazer o preço que você quer. Eu vou fazer o que você quiser, né? A ideia não é que eu vou fazer o preço que você quer. Eu tenho meu negócio, a Raquel tem o dela, nós temos custos fixos, custos variáveis, a gente tem que ter margem, senão não adianta. Senão não gira. Senão não gira. Nós garantimos o preço mais baixo. Isso me assusta. Isso me assusta muito. É um tanto perigoso, nós garantimos o preço mais baixo. E isso vem, na grande maioria, Raquel, nas negociações, esse que eu vou garantir o preço mais baixo vem com o custo-benefício. Não é porque eu sou custo-benefício, nós garantimos o preço mais baixo. Cuidado com isso. Cuidado porque você está focando a negociação, de novo, aí você está vendendo o preço.
Seu cliente nunca vai enxergar valor no que você está falando usando esses tipos de afirmações, que são barreiras. O cliente, novamente, aqui eu volto a citar, o cliente tem dúvidas, ele tem incertezas, ele às vezes não sabe o que ele quer, você vai com uma solução, uma prestação de serviço, você tenta dar o melhor para ele. Se você colocar mais dúvida nele, mais distante o fechamento. Bom, quero dar boa noite aqui para o Maxwell, tá acompanhando a gente no Instagram. Boa noite, Olá, Maxwell. olá, olá. Já falei para o Jefferson, olha, quem quiser mandar perguntas, a gente está falando sobre negociação, né, dificuldades que as pessoas têm, como se desenvolver. E também, nem vou falar muito de networking hoje, mas a ideia também é dar esse esquenta para o happy hour que vai acontecer semana que vem, dia 30 de maio, lá no Laje 795, que é a nossa casa. Muito bom lugar. Vou deixar o link também, divulgar. R$30 para participar, gente, com 20 reais de consumação. Então você vai, se diverte, come. O cardápio lá é incrível também, a casa é maravilhosa. Começa às 7h30 e o tema é negociação, como concluir oportunidades criadas com networking. Ou seja, a gente está lá no ambiente onde as pessoas se conhecem, vão começar a se conectar e aí tem um processo de desenvolvimento, muitas vezes, dessas oportunidades que culminam em negócios. Agora, eu quero puxar a sardinha um pouquinho para o meu lado. Vai lá. Não, de dúvida. Tá. A negociação, todo esse mundo do vendedor e negociação parece ou vem sendo construído de uma forma muito masculina. Você vai ajudar nós, mulheres, a visualizar algumas formas da gente se desvencilhar disso, porque eu, por exemplo, eu fico com dó, sabe assim, se alguém pede desconto ou tal, você fala, né, não tem essa coisa de negociar, a gente o sentimento, tem outro jeito de muito você vai ajudar ao mesmo tempo que as mulheres são mais sensíveis e que elas conseguem enxergar algumas cores que nós homens não enxergamos, existe sim, e veja, aqui é uma pergunta interessantíssima. Existem algumas pessoas, independente se for homem ou se for mulher, mas isso, de certa forma, às vezes ocorre um pouco mais com as mulheres, até pelo lado mais sensível, de eu vou te dar desconto, tal. Já tá dando, a pessoa nem falou nada. Ou na primeira resistência do cliente sobre alguma coisa da sua prestação, fala assim, não, mas peraí, a gente pode negociar. Mas quem falou que é para negociar? Ninguém está falando. Já manda a proposta escrita embaixo, né? Estamos abertos a negociações. Ou me informe o seu target. Mas óbvio que se você pergunta isso para mim, eu vou dar o target lá embaixo, porque você está dando essa oportunidade para que ou seja, se eu, sou cliente, você fala, me dá o target, bom, eu vou jogar lá embaixo, você vai se virar e eu vou fazer aquela pressão. Ou seja, a gente não pode deixar que a relação entre o cliente e o fornecedor, que eu quero dizer, ou seja, que ambos os lados tenham uma relação de ataque e defesa, ataque e defesa, ataque e defesa, ataque e defesa. Isso é muito ruim. Isso não mostra uma relação comercial saudável. Nós temos que ter uma venda consultiva e não uma venda que é o forceps de tirador de pedido. Isso eu sempre foco que a gente tem que formar, a empresa Labate Consulting, ela forma vendedores consultores, não aquele vendedor à moda antiga, tirador de pedido. Então isso a gente tende a quebrar. Mas eu pego em alguns treinamentos aqui, uma equipe que tem mais mulheres que homens. Para ser muito sincero, a criação de vínculo com as mulheres é muito mais fácil porque elas têm muito mais assunto do que o próprio homem. Vocês viram que eu fui tirar dele aqui. Que mais o homem. Só que a questão de, mas cliente, mas tá bom, eu vou te dar, mas acontece sim, não vou mentir, mas isso é uma questão de ter que capacitar e desenvolver habilidade. Maravilhoso. Eu queria puxar, né, gente, porque existe, já que vamos estar lá, aproveitar,
esse espaço, esse momento. Pessoal, quem tiver dúvidas, pode mandar. A gente está caminhando aí, acredito, para o encerramento do nosso papo. Quero mais uma vez convidar vocês para o 14º Happy Hour Papo de Networking, que acontece no dia 30 de maio, na terça-feira da semana que vem, a partir das 7h30 no Laje 795. Vou deixar o link para vocês, com a presença do Juliano, falando sobre negociação. Então aqui ele já deu algumas dicas, né? Ele já soltou até bastante coisa. Mas lá, de uma forma bem descontraída, porque é um happy hour, é pra gente se divertir. Aí ele vai passar um conteúdo conceitual e vai fazer uma dinâmica, é isso? Isso, os últimos 10 minutos eu vou pegar com algumas perguntas para nós refletirmos um pouco sobre a negociação, e vai ser uma dinâmica bem legal, bem legal. E obviamente depois a gente vai ter mais tempo de conversar também, aí estarei no evento para a gente bater um papo depois em off, não tem problema algum, a gente pode falar mais sobre outros temas que envolvem o ciclo de vendas, sobre, sei lá. Vai estar lá para tirar dúvidas, né? Prospecção, levantamento de necessidades, fechamento, pós-venda. Assunto para muito tempo, mas lá a gente vai beber, vai comer, vai aprender sobre negociação. A gente vai negociar também, né, gente? Ó, já deu, vamos embora, né? A casa vai fechar, porque a gente sempre fica até quase a casa fechada. Vai ter que negociar isso com todo mundo. E eu espero que realmente quem for se beneficie desse conteúdo. Essa é a proposta desse evento que eu criei, né? A 14ª edição, olha só. Sempre tem bastante gente interessante, tem os habituês, aquele pessoal que vai sempre, mas sempre tem pessoas novas, sempre tem a oportunidade da gente conhecer gente nova, com experiências, com suas bagagens. Lógico. E surgirem oportunidades, que é o que eu comentei no comecinho dessa live, né, do feedback, do depoimento que eu recebi antes de vir pra cá, de uma pessoa que conheceu um contato em novembro e fechou negócio e quis me falar que a partir de participar do evento e de todo o conteúdo, de tudo que ela viu, ela conseguiu realmente fechar um negócio. Olha só que bacana, você participar de um happy hour, super divertido. Eu vou falar um pouquinho de networking, aí eu vou dar bastante tempo para as pessoas se conectarem e aprender sobre negociação, que é um tema super importante. Eu fiquei pensando muito nisso quando eu conversei com o Juliano e convidei ele para participar, que assim como no networking a manutenção é uma das maiores dificuldades, eu sempre dou dicas, eu também percebo que as pessoas têm a oportunidade, o networking cria várias oportunidades de você conhecer essas pessoas, mas perde-se porque ou a pessoa não dá importância para esse vínculo, ou não dá o tempo suficiente, mas quando chega na hora H, perde porque não sabe negociar, ou porque ficou amigo demais, ou porque a coisa não aconteceu. Eu vou te perguntar assim pra gente ir encerrando. O primeiro valor de uma negociação que a gente tem que ter é o nosso próprio valor? A gente não combinou isso, mas eu pensei a mesma coisa que você e de mensagem final eu ia falar isso. Olha só, muito então, bem colocado, a gente não combinou isso, mas antes de você vender qualquer prestação de serviço, qualquer consultoria, qualquer produto, primeira coisa que você tem que vender, o que é? Você. Você tem que saber se vender. Isso envolve N fatores. Veja, a maneira que você anda, a maneira que você se veste para ir para o ambiente que você vai, a maneira com que você trata as pessoas, se você tem empatia, se você se coloca no lugar do seu cliente. Ou seja, a primeira coisa que você tem que vender num cliente para que você tenha uma negociação saudável é você mesmo. É você mesmo. Se você não... Veja, você pode ter o melhor produto, um melhor valor, não estou falando do preço, hein? Melhor valor, um valor maravilhoso, que todo mundo enxerga um baita valor. Se você não soubesse vender, o que vai adiantar? E se você não Eles vão querer te receber... em você mesmo o seu valor, né? Isso é uma questão de autoestima também.
que a gente tem que trabalhar. Então, se você não souber se vender e justamente passar isso, né, para o seu lead, para o seu prospect, que seja, não adianta ter o melhor produto do mundo com o melhor valor, preço, que seja. Legal. Maxwell, aqui do Instagram, está dizendo que confiar em si mesmo é tudo, depois vem as outras coisas. Isso aí, Maxwell. Muito bem colocado, parabéns pela colocação. Veja, todos as literaturas que falam sobre vendas, negociação, a primeira coisa que eles falam é o seguinte: você tem que saber se vender. Você tem que ter uma imagem boa para o seu cliente, você tem que passar uma confiança para o seu cliente. Você tem que, obviamente, conhecer o seu produto, o seu serviço, conhecer a concorrência, entre outros. Mas você tem que se vender, você tem que ter empatia, você tem que se colocar aí no momento exato, ajudar o seu cliente. Quando você ajuda o seu cliente, você está vendendo, você está se vendendo, você está mostrando para que você veio. Então, muito bem colocado, Maxwell, e valorizo muito isso. Não adianta você ter um baita produto, uma baita solução, uma baita ferramenta, uma baita mentoria. E aí? Né? Tem que acreditar em você. Isso, veja, você tem que externar isso. Uhum. E seu cliente, ele sente isso e ele percebe, ele fala assim, nossa, ele tem um produto bom, mas sabe quando você não gosta de ter que falar com aquela pessoa? Uhum. Você perde a venda, você perde a mentoria, você não passa a credibilidade. Aí veja, a parte de que eu falo credibilidade vem quando você está bem aí consigo mesmo, né? E você não pode tomar base de uma negociação aí que você perdeu, que todas as outras também vão ser ruins. Para com isso. Levanta a cabeça, né? Legal. É isso, mas muito boa pergunta. Essa é a minha última mensagem. Que bom! Pensei nisso agora. Bom, pessoal, se você quer, né, para todo mundo que está nos assistindo e quiser participar de um evento descontraído, bacana, num lugar que é um hostel, é um bar de um hostel no coração ali da Paulista, porque fica na Pamplona. Então o lugar em si já é incrível, é o Laje, super fácil acesso, uma quadra do metrô Trianon MASP, e quiser aprender, porque aqui a gente só falou um pouquinho do que vai acontecer, mas quiser aprender como lidar com os clientes de diversas mentalidades, né, de diversos contextos, como se preparar para uma negociação, então o que você tem que levar em conta e tal, e como você chegar lá na hora H e agir, né, e conduzir. Eu quero convidar vocês para participar do próximo Happy Hour, 14º Happy Hour e Papo de Networking, que acontece no dia 30 de maio, não nessa semana, na outra, uma terça-feira, a partir das 19h30, lá no Laje. Eu vou deixar o link mais uma vez, tem um valor de R$30, super simbólico, porque 20 reais desse valor é para consumação, ou seja, você não sai de lá sem experimentar alguma coisa que a casa tem a oferecer. Então dá para comer alguma coisa, dá para beber. Juliano já esteve lá 2 vezes. Ótimo ambiente, recomendo a todos. Vai se divertir muito, vai se divertir aprendendo, conhecendo pessoas, e eu espero que gerando oportunidades nesse momento em que o cenário econômico está vamos dizer assim, desafiador para todos nós, né? Mas a gente pode fazer diferente se a gente se conectar com pessoas legais, souber conduzir e principalmente souber negociar. Bom, Juliano, muito bem colocado. Vamos agradecer, pessoal, mensagem finalíssima, nacionalíssima. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui nessa live. Espero todos lá no dia 30, lá no Laje, um ótimo ambiente. Raquel é 10 e aí veja, com certeza vai ser uma noite especial. Ó, os likes, obrigado. Vai ser uma noite especial. Vamos trocar experiências, vamos fazer network, que é a base para que nós tenhamos uma negociação saudável. Legal?
Quero Obrigado. agradecer mais uma vez ao Clube de Negócios, que é um coworking aqui na Vila Mariana, da onde a gente está transmitindo, Valeu, tá? Jefferson. É um coworking, uma aceleradora, é um clube de negócios porque reúne vários negócios, então há também muito networking acontecendo aqui. Então quem quiser, procura aí no Facebook Clube de Negócios, fica aqui na Rua Aberta, também é pertinho do metrô, super bem localizado. E você pode combinar com a Laura de vir visitar. Mas no nosso Happy Hour, a Laura, né, que é a fundadora, CEO e a pessoa que manda em tudo aqui, ela vai sortear uma semana de graça para alguém vir usufruir de toda essa estrutura, dos puffs, poder assim, tipo, na hora do almoço dar aquela deitada, porque aqui é super bacana, super, dá para fazer reunião, enfim. Então quero agradecer mais uma vez, quero agradecer a todos que participaram, ao Jefferson, ao Maxwell, que deixaram aí os comentários. Gente, obrigado. Quero vê-los no dia 30, eu e o Juliano. Vamos conduzir aí um evento incrível, eu tô super animada porque é diferente, um formato diferente, muito networking, vai ser incrível, um 14º evento Happy Hour memorável. Valeu, gente? Vou deixar os links depois, a gente vai se falando. Obrigado. Gratidão por assistirem e participarem. Tudo de bom. Até mais. Até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau. Vamos.